Se você tem um pedacinho de terra vermelha como o meu e você está pensando em desfazer dessa sua terra vermelha, porque você desanimou, você não quer ela mais, cuidado, porque o que eu vou te falar aqui hoje talvez vai ajudar você a desistir dessa terra. Aliás, vai ajudar você a apaixonar mais ainda por esse tipo de solo, que é o solo mais abundante no Brasil e, na minha humilde opinião, um dos melhores solos que existe para você plantar lavoura. Vamos lá, meus amigos, eu estou diante de um pedaço de chão que eu tenho aqui no sítio Capim Molhado, que é um pedaço de chão de terra vermelha. Mais especificamente, essa terra aqui é chamado de terra vermelha amarela. Deixa eu mudar aqui, tá dando reflexo. Deixa eu ver se dá menos reflexo. Aí, aqui assim, tá bom. Então, o nome técnico dessa terra aqui é latossolo vermelho amarelo. Nós temos o latossolo vermelho, nós temos o latossolo amarelo e temos o vermelho amarelo. A palavra latossolo significa solo velho. Então, quando você vê falar essa frase, né? Esse termo, latossolo, você está ouvindo algo que está se referindo a uma terra velha, já intemperizada pelo tempo. Então, o tempo e o vento intemperizou essa terra aqui. Professor, o que é intemperizar? Intemperizar é a ação do intemperismo. Muito bem, professor. Mas o que é intemperismo? Intemperismo é a ação do tempo, do vento e principalmente da água sobre o solo. Ao longo de milhões e milhões de anos, esse solo foi formado através de uma rocha-mãe, a água lavando a rocha, o tempo e o vento batendo nela, ela vai se desfarinhando, vai se desfazendo, vai se desintegrando, vai se decompondo e vira o solo. Aquele solo lá em cima, lá, ó, é um neossolo. O que é um neossolo? Neossolo é um solo mais novo, que neo vem de novo e lato vem de velho. Então lá é um solo mais novo. Solo mais novo, pessoal, a estrutura física dele é muito ruim para a lavoura, porque a água não infiltra, tem muita pedra, tem muito cascalho, tem muito silt, muita pissarra. Fica difícil para as raízes se desenvolverem pela questão física, não pela questão química. Já esse solo aqui, ó, que é um solo mais velho, ou seja, sofreu mais ação do tempo, do vento e da chuva, é um solo que tem mais estrutura física para o desenvolvimento das raízes. O sistema radicular, nesse caso, ele vai se desenvolver bem mais num solo como esse do que num solo como aquele de morro lá em cima. Muito bem, professor. Mas e aí? A terra vermelha é boa ou não é? A terra vermelha, pessoal, é a melhor terra que existe na face da terra. Por que isso, hein, professor? Porque ela tem estrutura física ideal para você fazer a mecanização desse solo, para você fazer todas as operações que você precisa fazer de plantio, de tudo que você imaginar, você pode fazer num solo desse. Diferente daquele lá de cima, ó, que você não consegue andar nem a pé. Ali você vai plantar um café, você vai plantar uma frutífera qualquer no meio daquele morro ali, e olha lá. Aqui não. Aqui você faz o que você quiser. Então, só tem que ter o cuidado com alguns pontinhos que eu vou passar para vocês agora. Todo latossolo, por ser muito intemperizado, por sofrer a ação do tempo, do vento, da chuva, acabou lixiviando os nutrientes primários, os nutrientes originais, dos minerais originais que estavam na rocha-mãe aqui. Então esses minerais foram lixiviados. O que é lixiviar? A água caiu aqui ao longo de milhões de anos e foi levando essas camadas de nutrientes para baixo, cada vez mais para baixo. Além de levar mais para baixo, lá para o lençol freático, o tempo e o vento e a água também levou esses nutrientes, esses minerais que estavam aqui da rocha-mãe, os chamados minerais primários, os chamados minerais elementares, foram para os córregos. Olha, ali tem um córrego, tem um riachinho. Então o tempo, o vento e a água carrega esses minerais para lá, para o córrego, e esse córrego depois vai cair no rio, o rio vai cair no mar. E é por isso que o mar é salgado. O mar é salgado porque ao longo de milhões de anos, o sódio que estava presente aqui nos minerais primários foi levado para o córrego bateu no rio, o rio bateu no mar, e é por isso que o mar, a explicação do mar ser salgado. Muito bem. E existem alguns minerais que não foram carreados e não foram lixiviados, não foram nem carreados para os rios e nem foram lixiviados para o lençol freático, porque eles têm mais ligação, a ligação química deles com o solo é muito forte. Por exemplo, o ferro e o alumínio,
ainda permaneceram aqui depois de milhões de anos de lavagem de água nesse solo. Milhões e milhões de anos de tempo, vento e água batendo nesse solo. Os únicos elementos que não saíram daqui foram alumínio e ferro. E por isso que nós temos a terra vermelha. A terra vermelha, ela tem muito óxido de ferro, ela tem muito ferro. Por isso que ela é vermelha, pessoal. A cor da ferrugem, se você for analisar a cor da ferrugem de um ferro qualquer, você vai ver que a ferrugem é avermelhada, alaranjada. A mesma cor que tem os latossolos, indicando para você que tem muito óxido de ferro nessa terra aqui. O óxido de ferro é bom ou é ruim para as plantas? Em excesso é ruim. Assim como também um outro elemento químico que está aqui presente, que não saiu porque tem ligação química forte e não foi lavado pelo tempo, vento e água, é o alumínio. Então nos solos de cerrado você vai achar latossolo vermelho, terra vermelha, que na minha opinião é a melhor terra que existe, e essa terra vermelha vai ter muito alumínio e vai ter muito ferro. Por isso que você precisa fazer a calagem. E é por isso que muita gente às vezes desiste da terra vermelha porque acha que a terra vermelha não produz. Pelo contrário, a terra vermelha produz muito mais do que aquele morro que você está vendo lá. No entanto, se você não fizer calagem para neutralizar o alumínio aqui que está nesse solo, esse alumínio pode ser um alumínio tóxico, porque tem o alumínio que é tóxico e tem o alumínio que não é tóxico. O alumínio que é tóxico pode matar a planta, pode levar a planta a uma deficiência de outros nutrientes, por não permitir a planta absorver os nutrientes que você coloca através do adubo. Então você tem que vir aqui com calcário e fazer a calagem, porque a calagem vai neutralizar esse alumínio. O óxido de ferro é a mesma coisa. Quando você coloca calcário, o calcário diminui a ação do óxido de ferro em cima do fósforo, porque o fósforo acaba sendo sequestrado por óxido de ferro, que está presente em grande abundância nesse solo aqui, e o fósforo é um dos nutrientes mais importantes para a planta, é a energia da planta, é o que gera combustível, é o que gera gasolina para a planta funcionar. Então, se não tiver fósforo, a planta não vai para frente. Se tem um latossolo que tem muito óxido de ferro, você vai ter problema com fósforo. Se você coloca o calcário, você tira a ligação que existe entre fósforo e óxido de ferro e você libera o fósforo, então, portanto, para a planta. Então, latossolos vermelhos, latossolos amarelos. Latossolos vermelhos e amarelos, na minha humilde opinião, é o melhor solo que existe para plantar, para fazer qualquer tipo de cultivo. Tudo que eu plantei nessa terra que deu. Então, se você souber cuidar direitinho desse solo, você vai ter muita produção na sua terra. Portanto, se você está pensando em vender a sua terra e a sua terra for vermelha, você está fazendo a pior besteira da sua vida. Não faça isso. Vem estudar com o agrônomo Fabrício Andrade aqui no canal, vem acompanhar os vídeos aqui sobre nutrição de plantas e fertilidade de solo, que você vai ter sucesso. Quem dera eu se eu tivesse minhas áreas todas assim. Esse aqui é só um pedacinho de meio hectare, a minha chácara inteira tem só 3 hectares, dos 3 hectares, 1,5 é neossolo, que é aquela região ali, ó, essa mata fechada, mais essa matinha fechada que está aqui, aonde eu não mexo nada, porque não adianta. Aqui só tem pedra, portanto é um neossolo, não chega nem a ser um cambissolo, como nós temos naquele morro ali, pedacinhos de cambissolo. E também eu tenho neossolo aqui, ou seja, solos novos, pedregosos, que a raiz não consegue aprofundar. Então deixei quietinho, 1,5 hectares está, aliás, não é chega a 1,5 hectares, dá mais ou menos 1 hectare vai de neossolo que eu tenho aqui, pedra pura. Os outros meio hectare é meu quintal, com minha casa, com meus galinheiros. E sobrou o quê? 1,5 hectare para mim. Dos 1,5 hectare que sobrou para mim, meio hectare eu tenho terra vermelha, ou seja, eu tenho neossolo. E 1 hectare eu tenho pissarra, silt, que é o cambissolo, que é o intermediário. Não é uma terra muito ruim, mas também não é uma terra muito boa como os neossolos, como os solos de terra vermelha. E espero ter ajudado você a não desistir da sua terra vermelha, porque quem dera eu se eu tivesse pelo menos 30 hectares de terra vermelha. Hoje eu seria um homem rico, mas sou rico de saúde, rico de paz, rico de fé, principalmente rico de vocês que são os meus seguidores, que já contam mais de 300 e não sei quantos, né? Acho que uns 310 mil seguidores só aqui no YouTube. Fora das outras plataformas que eu tenho 240, na outra tenho 140, ou seja, isso é a verdadeira riqueza. É ter gente que nos acompanha, é ter gente que gosta do nosso trabalho e que com fé caminha conosco. Meus irmãos de batalha, foi um prazer, uma honra enorme falar um pouquinho sobre latossolo vermelho amarelo
e lotossol amarelo com vocês no vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.